Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, minhas amigas. Quero trazer uma palavra abençoada ao seu coração, ao meu coração. Uma palavra que está em Isaías. Uma palavra que vai te alegrar, uma palavra que vai te fortalecer. Porque eu acredito que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Mas tem algo que nós devemos fazer, algo a mais. O que nós devemos fazer? A Bíblia fala assim para nós não termos medo. Medo do que, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes a gente tem medo do futuro, medo do que pode acontecer, nós temos medo de doenças. Mas o que a Bíblia diz sobre a gente ter medo? É pecado ter medo? Você sabia que você estudando a Bíblia, se você tem um certo medo, ele se torna um pecado? Porque o medo ele se torna uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Isso é o grande problema da humanidade. Nós passamos a confiar em homens, a confiar em medicinas. Nós passamos a confiar naquilo que os homens podem nos proporcionar, sendo que Deus ele já nos proporcionou tudo. O que nós não devemos temer? O que a Bíblia diz o que nós não devemos temer? Olha para você ver que palavra abençoada. Se você puder pegar a tua Bíblia, você vai abrir em Isaías, capítulo 41 e versículo 10. Olha o que esse homem de Deus escreveu para nós. Deus mostrou para ele e ele foi escrevendo. Olha o que Isaías diz aqui, ó. Não temas. O que quer dizer? Não tenha medo. Porque quando fala não temas, já é um mandamento. Não é para você não sentir medo, é para você não temer mesmo. É para você não ter medo de nada. Olha o que diz: não temas, porque eu sou contigo. Olha o que Deus está falando aqui para Isaías, para falar para o seu povo. Ei, não precisa ter medo. Eu estou com vocês todos os tempos. Por que vocês ficam com tanto medo assim? E ele diz: não te assombres. Meu irmão, minha irmã, o que está te entristecendo? O que está atemorizando o teu coração? O que está te assombrando? Diz a palavra do Senhor. Olha o que ele diz, porque eu sou o teu Deus. Olha Deus colocando aqui, eu, em primeira pessoa, sou o teu Deus. Você não confia em mim? Você não acredita em mim? Por que esse medo do futuro? Por que tanto medo de uma pandemia? Por que tanto medo de um desemprego? Por que tanto medo de uma doença? Você não tem fé? Você não acredita que eu posso te curar? Você não acredita que eu posso abrir uma porta de emprego para você? Você não acredita que eu posso transformar a sua vida, a sua família, seus filhos? Você não acredita em mim? É isso que Deus está falando. Você não acredita que eu posso fazer? Por isso que o medo, ele transforma em um pecado. Porque o medo você está declarando: eu não tenho fé, eu não acredito em Deus. Deus ele diz mais: eu te fortaleço. Além de Deus estar conosco, ele diz: eu te fortaleço. Olha para você ver quantas palavras bonitas aqui, palavras verdadeiras. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra. Fiel. Meu irmão, minha irmã, quem está falando essas palavras é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que está junto conosco em todos os momentos. O que aflige o teu coração? O que aflige a tua alma? Por que tanto medo? Tanto medo do porvir? Tanto medo do futuro? Não precisa temer. Deus está contigo. Deus está comigo. Meu irmão, o medo paralisa as pessoas. Muitas pessoas vivem presas em fobias, pânico, porque se sente desprotegida. Parece que eles temem a vida inteira, eles ficam com medo.
Meu irmão, não é preciso ter medo quando estamos bem acompanhados. A presença de Jesus nos garante a proteção. Meu irmão, minha irmã, várias pessoas na Bíblia passaram por tantas coisas, tantas dificuldades. Vários servos de Deus enfrentaram perigos e tiveram coragem. Se você vê Isaac, quando Abraão foi oferecê-lo em sacrifício. Meu irmão, os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram lançados numa fornalha de fogo. E eles foram dando risada, porque eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Meu irmão, minha irmã, se você pegar a história de Davi, quantas coisas Davi passou. Chorou? Sim, o choro faz parte da vida. Mas ele acreditou. Davi acreditou que Deus estava com ele. Você acha que Jesus também, ele não teve medo? Eu sei que medo, ele faz parte. Nós somos seres humanos. Mas Jesus, ele venceu o medo na cruz. Jesus falou: aparte de mim esse cálice, meu Pai. Mas faça como a tua vontade. Eu sei que muitas das vezes nós vamos ter medo. Mas nós não podemos desacreditar em Deus. Nós não podemos, meu irmão, falar assim: Deus, ele é limitado. Não. Deus não tem limite. Deus é ilimitado, meu irmão. Muitas pessoas têm medo de más notícias. Olha o que diz em Salmos. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Salmos 112 e versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Meu irmão, nós que assistimos jornais todos os dias, quantas notícias ruins tem? Quantas coisas ruins tem? A gente parece que vai acontecer com a gente também. Mas a Bíblia diz: não tenha temor. Não se atemoriza com as más notícias. Não tenha medo do que pode acontecer. Jesus diz que não devemos nos preocupar com o futuro. O futuro pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que têm medo dos fenômenos naturais. Olha para você ver o que diz em Salmos. Salmos 46, versículo 2 e 3. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meu irmão, minha irmã, não devemos ter medo. Eu sei que nós vemos essas coisas e nós somos seres humanos, nós ficamos um pouco atemorizados. Mas nós temos que ter a confiança em Deus. A sua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Embora estejamos sujeitos a consequências de fenômenos naturais, o mais importante é confiar que Deus está conosco. Nós temos que confiar, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas têm medo de calúnias, de mentiras. Eu sei que isso machuca, destrói pessoas, mas em Salmos 31 e versículo 13 diz: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam, tiram-me a vida. Olha para você ver o que o salmista está falando aqui. As pessoas estavam caluniando, murmurando contra ele. Uma das piores coisas que alguém pode suportar, meu irmão, é a calúnia. Mas Deus é o juiz que julgará quem fala de seus servos, aquele que faz fofoca de você, aquele que machuca o teu coração, aquele que está inventando coisas de você. Deus vai julgar todos eles. Deus está vendo tudo e a verdade prevalecerá. Nós temos medo dos humanos, das pessoas. Olha o que o Salmo 108 diz. Salmo 108, versículo 12 e 13. Presta-te-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo
calca aos pés os nossos adversários. Olha para você ver, pois vão é o socorro do homem, meu irmão. Você não tem que se apoiar no homem. Você não tem que ficar correndo atrás dos homens. Não, porque Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Muitas das pessoas, às vezes, recorrem ao homem porque fica com medo dos próprios homens. Olha, ninguém pode tocar em você se Deus não permitir. Você viu Jó, a história de Jó? Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu isso. Senão o diabo não poderia tocar. Embora nós precisamos tomar precauções quanto à violência, devemos confiar na proteção do Senhor. Devemos confiar somente em Deus. Sabe? As pessoas têm muito medo dos nossos inimigos. Eu sei que o ser humano ele quer prejudicar a nós, o próximo, mas olha o que o Salmo 27, versículo 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meu irmão, nós estamos aí partindo para grandes guerras. Eu sei que em guerra é triste, muitas pessoas morrem, fome vem tudo que é coisa ruim. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ter medo. Ainda que um exército se acampe contra mim, nós não teremos medo. Porque nós temos a confiança em Deus. Tem muita gente também que tem medo da noite. Como assim medo da noite? Tem medo do escuro, tem medo da noite. Olha que o Salmo 91, versículo 5. Não te assustarás, o terror noturno, nem da seta que voa de dia. Olha o que a Bíblia diz aqui, para nós não ter medo da noite. Nós não podemos ter medo, meu irmão, porque Deus está contigo. Até enquanto a gente dorme, Deus cuida de nós. Você sabia que Deus cuida de nós mesmo a gente estamos dormindo? Deus vê todas as coisas, até mesmo na escuridão. Se você tem medo de dormir, ore. Ore antes de dormir e peça a Deus que te dê um bom sono. Tem muitas pessoas também que têm medo da morte. Meu irmão, minha irmã, olha o que diz em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Bíblia não diz que você vai permanecer. A Bíblia não diz que você vai ficar lá. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas você não vai permanecer no vale, porque Deus está contigo. E se você ficar por um certo tempo no vale, Deus vai permanecer com você o tempo que Ele quiser. Meu irmão, minha irmã, você foi salvo. Vai morar no céu, porque Jesus venceu a morte. O mais importante é ter certeza da sua salvação. Não temas, Jesus está contigo. Não tenha medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meu irmão, Deus não te deu um espírito de covardia, um espírito de medo. A Bíblia diz que nós somos guerreiros do Senhor. Nós somos uma grande multidão do Senhor. Nós não somos covarde. O diabo não pode colocar medo no teu coração, porque o teu coração pertence a Deus. Oh, meu irmão, se a palavra de Deus diz para não amedrontarmos, então o medo se baseia em falta de fé. O medo não vem de Deus. Então peça ao Senhor que te enche de coragem para vencer tudo. Faça um propósito de oração, pedindo ao Senhor para vencer os seus temores. Nada pode te separar, meu irmão, minha irmã, do amor de Deus. Então não há nada para temer. É isso que eu quero deixar para você, esta mensagem. Não temas. Apenas confie no Senhor. E com certeza,
tudo Ele fará. Amém, meu irmão, minha irmã? Fique com essa palavra. Eu vou orar pela sua vida agora, pela minha vida, porque nada melhor do que uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas pessoas que estão ouvindo este áudio, ou então estão assistindo. Pai, que o Teu Espírito Santo possa confortar o coração de cada um. Que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, renovar a vida de cada um, Senhor. Pai, tira a tristeza, tira, meu Pai, a amargura. Tira, meu Pai, aquilo que está colocando medo no seu coração, Senhor, medo do futuro. Depressão, Senhor, ansiedade, arranca, meu Pai, arranca todo o mal, Senhor. Não deixa, meu Pai, o inimigo prevalecer sobre esta pessoa, Senhor, porque eu creio no Teu poder, eu creio na Tua majestade, eu creio que o Senhor vai, meu Pai, abençoar esta pessoa em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Se você gostou desse vídeo, deste áudio, você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Amém? Que essa mensagem possa ter tocado no teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.